Você já se fez aquela pergunta de por que as pessoas sentem tanta necessidade de fazer comentários maldosos e críticas nas redes sociais? Com certeza você já passou por isso ou já viu em alguns perfis isso acontecer, né? Infelizmente, essa situação é mais comum do que a gente imagina. E tem explicações psicológicas, né, bem interessantes que a gente pode falar sobre isso. Albert Bandura fala sobre o desengajamento social, né, o desengajamento moral. Ele aborda nesse tópico sobre a liberdade que as pessoas sentem de fazer esses comentários maldosos, de ter esses comportamentos, já que eles estão atrás de uma tela, né, de um computador, de um celular, que seja. Então não tem aquela proximidade, né, que não tem perigo, né, que eles acham que não tem perigo de falar nada porque eles estão ali no anonimato, né? O anonimato e a falta de contato direto com as pessoas reduz a empatia, facilitando, né, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento nas redes sociais. Freud vai falar sobre a projeção psicológica. E o que significa essa projeção psicológica? Freud fala que é quando alguém atribui aos outros, né, sentimentos, características que são propriamente delas, mas que elas não conseguem lidar com isso, né, com essas características. Não conseguem lidar, não conseguem reconhecer ou aceitar. E é por isso que essas pessoas, elas costumam a despejar nessas frustrações que elas têm dentro delas e as inseguranças nos comentários negativos na internet. Algo que eu já imagino que vocês já conhecem é o reforço social e a busca por validação. A gente com certeza já ouviu falar isso por aí, e essa é uma teoria de Skinner. E o que significa isso? Esse comportamento nada mais é do que você fazer algo e aquilo te dá um retorno, mesmo que seja negativo. Sempre quando a gente vê que alguém faz uns comentários, né, ou que faz algum tipo de comportamento ruim na internet, sempre tem algum reforço. O que seria esse reforço? Eles conseguem a atenção que eles querem, né? Sempre que tem algum comentário, as pessoas comentam em cima, ou seja, é um reforço que eles têm, uma validação que eles recebem fazendo aqueles comentários que as outras pessoas acabam vindo comentando embaixo, mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja, né, outro tipo de ataque a essa pessoa, mas ela se alimenta disso, né? Foi um reforço que ela recebeu, ou seja, ela teve a atenção que ela queria ali. Ela teve a visibilidade que ela queria ali. Ou seja, ela teve aquele reforço social, ela teve aquela atenção. E aí ela se sente recompensada, né? Ela se sente recompensada mesmo que de uma forma inconsciente. John Dollard fala sobre o impacto emocional e psicológico, que é a teoria de frustração e agressão, que nada mais é do que ele fala sobre as pessoas que se sentem frustradas, né? Elas tendem a agir com agressividade. Muitas vezes, né, essa agressividade eles acabam projetando nas redes sociais. Como eu tinha falado lá em cima, né? Essas redes sociais, como você tá longe da pessoa, tem uma tela ali na frente, a pessoa tá protegida, né? Então eles tendem a fazer a colocar para fora essas agressões, já que não tá, né, diante da pessoa ali. Então, essa frustração é transformada em agressão, né, em formas de comentários e etc. nas redes sociais, é uma forma mesmo de aliviar suas tensões, né, as tensões emocionais, especialmente indivíduos que estão lidando com baixa autoestima, com ansiedade ou até mesmo depressão. E aí, eu queria trazer também para vocês a forma de lidar com esses comentários negativos, né? Que a teoria de Aaron Beck, né, que ele era um pensador da TCC, né, da terapia cognitiva comportamental. Ele traz a técnica que ensina o distanciamento cognitivo,
onde ele fala sobre pensar, observar esses distanciamentos de forma racional. E ele fala que ao receber uma crítica, né, você pode se perguntar, essa opinião é mesmo falando sobre mim ou sobre a pessoa que comentou? Né? Isso também engloba muito sobre você se conhecer. E a ponto de chegar em um momento desse e você perguntar se a pessoa está falando mais sobre ela ou sobre mim, né? Isso é muito importante. Para quem trabalha com redes sociais e criação de conteúdo, enfim, é muito importante ter o conhecimento de si próprio, porque você não consegue controlar as ações do outro. Você trabalha de forma pública, não tem como você fechar o seu Instagram, por exemplo, para deixar só algumas pessoas. O que você precisa é de visibilidade. Então, sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Então, você precisa estar preparado para receber as críticas também. Então, o autoconhecimento é muito importante. E tem outra escritora, que é a Jean Tenge, que ela é uma pesquisadora e investiga, né, os impactos das redes sociais na saúde mental. E ela traz exatamente isso, sobre o autocuidado digital, né? Então o nome já é meio que autoexplicativo. Redução de telas, né? Você se conectar. Nós sabemos que o uso excessivo, né, das redes sociais pode afetar mesmo o bem-estar emocional. Isso é realmente comprovado. Inclusive, durante a pandemia e depois a gente também pode perceber o quanto as redes sociais afetam emocionalmente mesmo. Então, essas práticas de limitar um pouco das telas, selecionar mesmo os seus conteúdos, essas ações, que eu estou dando exemplo, é muito importante, né, para proteger a saúde mental. Essas abordagens, né, foram o que eu achei bem interessante trazer no momento, porque é algo que eu mesma, que observando, né, os comportamentos e os comentários nas redes sociais, principalmente no Instagram, quis trazer um pouco, né, eu pesquisei, quis trazer um pouco desse assunto para vocês. Eu acho que seria bem interessante. Né? Essas explicações, elas são baseadas em teorias psicológicas, né, que ajudam a entender por que certas pessoas agem dessa forma nas redes sociais e principalmente como devemos nos proteger emocionalmente dessas situações. E aí uma observação que eu queria trazer é que para você se lembrar, né, que muitas vezes o que essas pessoas falam é muito mais sobre elas do que sobre você mesma, né, como eu trouxe aqui os exemplos e os estudos. Então, cultive o hábito, né, de focar no que realmente fortalece a sua jornada. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais assuntos como esse, só colocar as ideias aqui que eu vou trazer, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.